O medo da guerra é mais prejudicial do que a guerra em si, afirmou Sêneca. Ao longo da história da humanidade, enfrentamos adversidades, como guerras, epidemias e desastres naturais, que resultaram em momentos sombrios marcados por sofrimento e morte. Os antigos estoicos certamente enfrentaram muitas dificuldades, e o cerne de sua filosofia reside nas maneiras de lidar com as dificuldades da vida. Em tempos de incerteza e grandes desafios, é natural que muitos temam perder a estabilidade e o conforto em suas vidas, pois mudanças significativas podem ocorrer devido ao acaso, o que pode ser realista e às vezes inevitável. No entanto, os estoicos tinham uma perspectiva profunda sobre como lidar com circunstâncias externas e como encontrar paz mesmo diante das dificuldades e de um futuro incerto. Hoje, vivemos em uma sociedade onde o consumismo é a norma, e as empresas tentam nos convencer de que precisamos de seus produtos para nos sentirmos completos, tornando-se difícil distinguir o que realmente precisamos do que é supérfluo. Em países ricos, muitas vezes, as pessoas têm suas necessidades básicas atendidas e raramente precisam se preocupar com elas. Entretanto, é essencial lembrar das lições dos estoicos sobre a importância de manter o equilíbrio e a sabedoria diante das incertezas e dos apelos do consumismo. Encontrar contentamento nas coisas simples e valorizar o que é verdadeiramente essencial podem nos ajudar a viver uma vida mais plena e significativa, independentemente das circunstâncias externas. Quando nos deparamos com tempos difíceis, é chegada a hora de esclarecer e definir nossas prioridades, aprendendo a lidar com a incerteza. Em primeiro lugar, é fundamental lembrar a distinção entre o que podemos controlar e o que não está sob nosso domínio. Conforme Epicteto ensinou, temos controle apenas sobre nossas próprias ações. Nossa saúde física, propriedades e reputação não dependem de nós. Por exemplo, em períodos de baixa economia, pode haver pouco que possamos fazer para mudar a situação. Podemos enfrentar perdas significativas no mercado de ações, perder nossos empregos e, consequentemente, nossa fonte de renda. No entanto, os estoicos nos alertam para não vincular nossa felicidade a essas coisas, pois isso só nos prepara para a decepção. Como Epicteto enfatizou, as coisas que realmente controlamos são inerentemente livres, e nada pode impedi-las ou restringi-las. Por outro lado, aquilo que está além do nosso controle é fraco, escravo, dependente e estranho a nós. Portanto, é essencial compreender essa distinção, pois ao acreditar que as coisas além de nosso controle têm liberdade, e as que estão sob nosso domínio são escravas, encontraremos obstáculos a cada passo. Nesses momentos desafiadores, devemos nos concentrar em cultivar a tranquilidade interior e a sabedoria para lidar com as circunstâncias externas que não podemos controlar. Ao reconhecer e aceitar o que está além de nosso poder, podemos encontrar uma maior serenidade e equilíbrio emocional, concentrando-nos no que realmente podemos influenciar, nossas atitudes e escolhas. Assim, seguindo os ensinamentos estoicos, podemos enfrentar os tempos difíceis com maior resiliência e compreensão. Os estoicos estabelecem uma clara distinção entre virtude, vício e indiferença. A virtude e o vício estão relacionados às nossas próprias ações. Por exemplo, realizar atos que beneficiem a comunidade, como fornecer alimentos aos pobres e idosos, é considerado virtuoso. Por outro lado, tentar vender bens essenciais a preços exorbitantes é considerado um vício. Já os elementos indiferentes não são nem bons nem maus em si mesmos. Isso inclui coisas como riqueza, saúde, doença, fraqueza e pobreza. Resumindo, são circunstâncias externas fora de nosso controle. Essa distinção é essencial porque em tempos difíceis, esses elementos indiferentes podem estar ameaçados, mas nossa capacidade de agir ainda permanece. Isso significa que não devemos ignorar completamente esses elementos externos. Não necessariamente, pois precisamos de pelo menos alguns deles para sobreviver. No entanto, quando enfrentamos tempos difíceis, é importante reconsiderar o que realmente precisamos, como necessidades básicas como comida e abrigo, por exemplo, para que possamos deixar de nos preocupar com o restante e focar no que realmente importa. Assim, podemos encontrar maneiras de lidar com as adversidades sem nos perdermos em preocupações desnecessárias. Diante do iminente colapso econômico, é essencial questionar a verdadeira importância de possuir bens de luxo. Até que ponto o status social realmente nos garante comida na mesa e proteção contra doenças que não fazem distinção entre ricos e pobres? Quanto mais nos apegamos a esses elementos externos,
mais nos preocupamos com a possibilidade de perdê-los. No entanto, a realidade é que a felicidade e realização não dependem necessariamente deles. Essa é uma das lições fundamentais do estoicismo. Outro aspecto abordado pelo estoicismo é a compreensão da morte e do sofrimento como partes inerentes da natureza. Embora essa perspectiva possa parecer dura, é importante lembrar que a morte faz parte da vida e que ninguém tem a garantia de uma existência longa e saudável. A história do nosso planeta está repleta de exemplos de sofrimento e tragédia, e a morte é um evento natural que todos enfrentaremos em algum momento. O conceito de memento mori, que significa lembre-se de que você vai morrer, nos convida a reconhecer a inevitabilidade da morte e do sofrimento. Ao fazê-lo, podemos encontrar um certo conforto ao compreender que essas experiências são naturais e compartilhadas por todos. Sêneca, por exemplo, encarou a morte com serenidade e viu nela um alívio. Ele acreditava que a morte era libertadora, o fim de todas as tristezas, e que nossos infortúnios não a atravessariam. Assim, enfrentar tempos difíceis nos convida a repensar nossas prioridades e encontrar uma sabedoria tranquila ao lidar com a incerteza e as adversidades da vida, lembrando-nos de que a verdadeira felicidade não está necessariamente ligada a bens materiais ou ao prolongamento da existência, mas sim à sabedoria interior e ao encontro com o inevitável ciclo natural da vida. Um último conselho dos estoicos para encontrar serenidade na adversidade é lembrarmos que não controlamos nosso destino. Embora nossas ações presentes possam influenciar o futuro, os resultados estão sujeitos a circunstâncias externas, tornando impossível garantir um resultado específico. A economia pode entrar em colapso, podemos perder nossos empregos, a pobreza pode se espalhar e muitas pessoas podem morrer. E a preocupação não pode mudar esses eventos inevitáveis. Então, por que não nos permitir aliviar o fardo do futuro, sabendo que, aconteça o que acontecer, temos controle total sobre nossa capacidade de lidar com as situações. Se somos capazes de enfrentar a morte, também somos capazes de enfrentar a vida. A boa notícia é que tudo está em constante mudança, assim como a noite e o dia, o outono e a primavera. Portanto, tudo isso também passará. A história nos mostrou que as pessoas superaram os momentos mais difíceis, e essas experiências muitas vezes as tornaram mais humildes, mais humanas e mais gratas à vida. Cada situação tem seus aspectos positivos. Não importa o que o futuro reserve, ninguém poderá tirar o poder de aproveitá-lo ao máximo. É importante lembrar que nossa capacidade de adaptação e resiliência são valiosas, e podemos encontrar força e crescimento mesmo nas situações mais desafiadoras. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.